outro anúncio do governo foi a autorização para as companhias aéreas venderem, a partir de hoje, passagens para voos com destino à base aérea de Canoas. Com a mudança, o Rio Grande do Sul passa a ter 7 pistas operando para voos comerciais. A previsão é de que aconteçam 133 voos semanais, com capacidade para atender cerca de 30 mil pessoas. O aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, o principal do estado, foi inundado pelas enchentes, não tem prazo para voltar a operar. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, nessa semana foi possível enxergar parte da pista pela primeira vez. É isso mesmo, ministro, que está agora conosco aqui, ministro Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos. Nessa entrevista com a gente participam a Basília Rodrigues, Tel Cury, também Pedro Duran está chegando em instantes. Basília quem viabilizou essa conversa. Tudo bem, ministro? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que fazem a CNN. Bom dia, Basília. Bom dia, Tel. Prazer falar com vocês na manhã de hoje. Bem, ministro, para começarmos aqui a nossa conversa, falar de vida prática. Como será essa operação no aeroporto de Canoas, na base aérea de Canoas? Qual será a capacidade de atendimento nesse primeiro momento? E se essa ideia deve se repetir também em outros aeroportos regionais para atender à demanda, aquelas pessoas que procuram voos para o Rio Grande do Sul? Olha, primeiro eu quero agradecer todo o trabalho coletivo que está sendo feito com o Ministério da Defesa, com o brigadeiro, nosso comandante Damasceno, ao lado da ANAC, das companhias aéreas, da Fraport e de toda a construção coletiva com a Casa Civil. A gente está trabalhando desde a última sexta-feira no esforço coletivo para que a gente possa avançar no início das operações da base aérea de Canoas. Infelizmente, com a situação do aeroporto Salgado Filho, nós tivemos que deslocar a Fraport para a base aérea de Canoas, que ontem a ANAC autorizou a Fraport operar o aeroporto, e a nossa ideia é que a partir de amanhã o aeroporto de Canoas esteja pronto para poder já receber voos comerciais. A operadora, que é a concessionária, vai assumir essa operação. A partir de amanhã já está disponível para receber voos comerciais e a nossa ideia é que no primeiro momento nós tenhamos até 5 voos diários, o equivalente a 35 voos semanais na primeira fase. E já na próxima segunda, terça-feira, nós já faremos uma reunião de avaliação com a Força Aérea Brasileira para que a gente possa ir gradativamente ampliando o número de voos para o aeroporto de Canoas, onde as companhias aéreas vão fazer os voos comerciais. Além disso, desde o último dia 8, nós iniciamos as operações nos aeroportos regionais. Nós temos 6 aeroportos regionais funcionando, onde nós tivemos a autorização já com voos funcionando de 81 voos semanais. Ontem autorizamos ampliarmos mais 18 voos. Desses 6 aeroportos, a exemplo de Caxias do Sul, Pelotas, entre outros, nós teremos 98 voos semanais, saindo de 81 para 98 nesses 6 regionais e mais 35 voos semanais no aeroporto de Canoas. A gente espera que até a próxima sexta-feira a gente possa ter um diagnóstico da situação do aeroporto Salgado Filho. A gente vai fazer uma reunião novamente com a concessionária, onde a gente vai iniciar um acompanhamento do Salgado Filho em relação à situação do aeroporto. A água do terminal já baixou e a gente está esperando que a água da pista agora baixe do Salgado Filho para a gente poder fazer um diagnóstico mais claro. Bem, ministro, já temos aqui a tela cheia, todo mundo chegando com perguntas para o senhor. Passo a palavra para Basília, que foi quem viabilizou essa entrevista. Por favor, Basília.
Obrigada, Carol. Obrigada, ministra, acordando cedinho para entrar com a gente aqui no Novo Dia. Era uma entrevista muito pedida, né? Obrigada por ter vindo aqui para acompanhar, então, essa informação conosco. Seguinte, vocês têm preocupação quanto ao preço da passagem de voos para o Rio Grande do Sul? Porque quando a gente fala dessa oferta e procura, tá mais difícil ir para o Rio Grande do Sul, tendo inativado, ainda que por um tempo, o seu aeroporto principal, que é o aeroporto Salgado Filho. Os senhores, então, como o senhor disse, estão ampliando o uso da base aérea de Canoas, né, para poder suportar a ida dos voos para lá. E o preço da passagem, já chamaram as companhias para conversar? Este que é um problema para todo mundo no Brasil, né? Está muito caro andar de avião no Brasil hoje. Imagina para o Rio Grande do Sul. Olha, Basílio, eu liguei na última sexta-feira, conversei com os 3 presidentes das companhias aéreas. Você sabe que é o livre mercado, a gente não tem como intervir no preço da passagem por uma questão de mercado. O Estado não tem um papel intervencionista. O que a gente tem que fazer, naturalmente, é um trabalho de sensibilização das companhias aéreas e a própria ANAC, através do seu presidente, ela vai cumprir o seu papel de fiscalização. O que a gente tem pedido, não só ao povo do Rio Grande do Sul, mas à sociedade brasileira, é para que a gente possa criar a cultura, como existe hoje nos Estados Unidos e como também existe na Europa, de comprar a passagem com mais antecedência. Por exemplo, se você comprar uma passagem Brasília-Recife para amanhã, ela está em torno de R$ 1.400 a R$ 1.500. Mas se você comprar uma passagem para daqui a 2 meses, ela está em torno de R$ 550 a R$ 600. Então, a cultura da gente poder tentar comprar a passagem com antecedência, isso é fundamental que o povo brasileiro comece a incutir na sua cultura e no seu dia a dia. Sabemos que às vezes você tem que fazer um voo emergencial de última hora, termina pagando mais caro. Mas esse trabalho de sensibilização, o Ministério tem trabalhado para fazer, e se você pegar a agenda do governo do presidente Lula, nós já tivemos uma redução nesse primeiro trimestre do ano, uma redução nos preços da passagem no Brasil em mais de 14%, e a gente tem trabalhado nessa direção para cada vez mais fazer com que as companhias aéreas possam reduzir o preço da passagem, que a gente sabe que infelizmente está alto e é preciso que possa baixar. Mas fique certa que esse trabalho de monitoramento, de fiscalização a gente está fazendo, e essa é uma preocupação de todos nós, sobretudo do presidente Lula, que quer ampliar a malha aérea regional do Estado, pensando não só no turismo de negócios, porque a gente vai ter uma retomada da economia no Estado, muitos investimentos privados, muitas obras públicas, então o turismo de negócio ele será aquecido, como também precisamos preservar o turismo de Caxias do Sul, o turismo de Pelotas, o turismo de Gramado, que é fundamental para o setor de serviços e para que a economia possa estar ativada. Sabemos, né, como vocês sabem bem, que quando tem uma catástrofe como essa, a gente tem um impacto econômico, mas o dever de casa o governo do presidente Lula tem procurado fazer, não só na área portuária, aeroportuária, mas, sobretudo, de maneira transversal, dentro do governo, coordenada pelo ministro Rui Costa e pelo nosso ministro Paulo Pimenta. Ministro, estamos aqui falando de economia. A nossa analista de economia, Débora Oliveira, também tem uma pergunta. Por favor, Débora. Ministro, bom dia. A gente está falando bastante, claro, sobre o aeroporto. Aliás, Salgado Filho, é impossível a gente não falar sobre essa situação, mas não dá para poder também a gente esquecer das operações dos portos da região. A gente teve o porto, por exemplo, de Pelotas muito afetado nessa situação dessas chuvas. A gente sabe que é a porta de saída do escoamento de produção agrícola, que tanto também já preocupa, né, diante de toda essa situação enfrentada no Rio Grande do Sul. Então, como que está a situação desses portos por lá, principalmente, por exemplo, de Pelotas, também, que foi bastante afetado nessa enchente agora lá no Rio Grande do Sul? Olha, muito boa reflexão, isso é uma preocupação de todos nós. A gente tem conversado com todo o setor produtivo local, a gente tem conversado com todos os agentes portuários,
os operadores do porto. Infelizmente, o porto de Porto Alegre ainda está com água, o porto de Pelotas também, e todas as operações estão sendo feitas no porto do Rio Grande, que ele está funcionando normalmente. Então, todo o escoamento da produção, todos os navios que estão chegando com donativos, com insumos de todo o Brasil, eles estão funcionando através do aeroporto do Rio Grande. E tem funcionado bem. Ao lado da Força Aérea Brasileira, a gente está fazendo toda a distribuição desses insumos que estão chegando para a gente poder atender a população do Rio Grande do Sul. Nós estamos esperando a água baixar, a gente já está dialogando com os diretores e os presidentes dos portos, para na hora que a água baixar a gente ter um diagnóstico mais claro da situação, mas não vai faltar empenho do nosso governo, do governo do presidente Lula, para a gente poder recuperar os nossos dois portos, que é o Porto de Pelotas, o Porto de Porto Alegre, que são fundamentais para a economia do Estado, como também a gente já iniciou, através do DENIT, um diagnóstico sobre as nossas dragagens, sobre as esclusas, para que a gente possa manter preservado o canal de acesso aos portos e que os navios cheguem para poder fazer o seu transporte de cargas, fazer exportação, importação, que é fundamental para a economia do estado do Rio Grande do Sul. É o Cury. Ministro, bom dia. Talvez ainda seja muito precoce fazer um cálculo do prejuízo nos aeroportos da região, mas e o senhor está dizendo das medidas que vêm sendo adotadas pelo governo e das previsões num curto prazo, como, por exemplo, esses 35 voos semanais, né, 5 por dia. Eu queria saber do senhor qual que é a previsão com que o senhor e o Ministério trabalham para normalização, se é que já dá para ter uma previsão nesse momento, mas levando em conta o médio e longo prazo, com que previsão, estimativa vocês trabalham com relação à normalização da malha aérea no Rio Grande do Sul? Olha, a gente está conversando diariamente com a Fraport, que é a concessionária que opera os aeroportos, né, do Rio Grande do Sul, alguns aeroportos, como também de outros estados no Brasil. Essa concessionária que lá atrás ganhou o leilão para administrar alguns portos no país. A gente vem conversando diariamente para poder ter um diagnóstico da situação do aeroporto de Porto Alegre. Como eu disse, a água no terminal já baixou, eles já contrataram a equipe para ver a situação da infraestrutura do terminal, como estão a área de carregamento das bagagens, né, que são as os elevadores, as escadas rolantes, a parte estrutural, até que ponto ela foi afetada, e também todo o sistema elétrico do aeroporto precisa ser revisto e está sendo analisado. A primeira etapa é um diagnóstico do terminal e, paralelamente, a gente está aguardando a água baixar na pista para a gente poder ter um diagnóstico. A concessionária vai fazer um estudo para fazer uma avaliação se houve, de fato, estragos na pista e toda a parte de iluminação para poder receber voos noturnos. Ontem eu falei com o ministro Renan Filho, que se colocou à disposição para que, na hora que a água baixar, o próprio DENIT poder fazer uma avaliação da situação da pista e, a partir daí, a gente fazer uma avaliação mais objetiva do ponto de vista técnico, operacional, preservando a segurança, naturalmente, dos voos dos passageiros que vão voltar a viajar pelo aeroporto. Então, eu vi algumas matérias que saíram falando de 3 meses, falando de 6 meses, falando de 2 semanas. Qualquer avaliação nesse momento é prematura e ela não dialoga, de fato, com dados reais de uma realidade técnica, de um diagnóstico técnico que precisa ser feito. Então, nesse momento, o processo está sobrestado, a gente está aguardando a Fraport nos dar oficialmente um diagnóstico e, a partir daí, nós vamos comunicar à sociedade brasileira. Mas o importante, Theo, é que a gente tem trabalhado com o governador Eduardo Leite, a gente tem trabalhado com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. É uma orientação do presidente Lula a gente poder unir
o povo do Rio Grande do Sul, unir a sociedade brasileira. A hora agora, mais do que nunca, é da gente poder estar unido para ajudar o povo do Rio Grande do Sul, ajudar a retomar a agenda portuária, a agenda aeroportuária. O governo está diariamente mobilizado sobre a coordenação Costa e do ministro Paulo Pimenta, dialogando de maneira transversal, fazendo um conjunto de investimentos na educação, na infraestrutura, na saúde, na ação social, um diálogo permanente com os prefeitos, e isso é fundamental para a gente poder ajudar a população. São mais de 150 óbitos, são 80 mil desalojados, e eu acho que a hora é de unidade. E eu quero aproveitar para parabenizar a CNN, o trabalho pedagógico que vocês estão fazendo nesse momento, um trabalho fundamental para o estado do Rio Grande e para o Brasil, sobretudo no combate a algumas fake news que a gente está vendo. Uma tragédia, pessoas que perderam as suas casas, a sua história. E a gente vê, infelizmente, algumas pessoas ainda usando fake news e fazer da tragédia um instrumento de politização. Isso é muito ruim e não dialoga com o que a nossa geração pensa para o futuro do Brasil. Pedro Duran. Oi, ministro. Bom dia. Obrigado pela conversa aqui com a gente. Tira uma dúvida para mim, por favor. O que o aeroporto Salgado Filho tem que a base aérea de Canoas não tem? Com essa operação, digamos, emergencial que vocês estão fazendo, que tipo de demandas vocês não conseguem atender por Canoas, que só poderiam ser atendidas por Salgado Filho? Olha, naturalmente, Canoas é a base aérea militar que a gente tem construído conjuntamente com o comandante Damasceno, ao lado do ministro José Múcio. Então, toda a parte de terminal, ela não tem. O que é que a gente montou a operação? A população que vai desembarcar no aeroporto, no lugar dela desembarcar pelos fingers, né, que são aqueles corredores que dão acesso ao terminal, a população tem que desembarcar pela escada rolante, pela escadaria, pegar um ônibus, entrar num terminal que foi feito temporariamente para receber esses passageiros, e a partir daí pegar um ônibus para ir ao terminal de saída do aeroporto. Então foi montada essa operação dentro de uma segurança aeroportuária, naturalmente com toda a estrutura de segurança, para poder dar um conforto mínimo aos passageiros que vão para o aeroporto de Canoas. Naturalmente, o aeroporto de Porto Alegre tem toda a estrutura de lojas, de restaurantes, de bares, né, o conforto das esteiras, tem uma logística muito melhor, que naturalmente é o que acontece nos aeroportos do Brasil. Essa é uma ação temporária para que a gente possa aguardar o diagnóstico do aeroporto Salgado Filho e, a partir daí, a gente avançar na aviação de Porto Alegre, que é fundamental para o desenvolvimento econômico da região metropolitana e da cidade de Porto Alegre. É meio que uma operação temporária, mas a Fraport é muito zelosa, ela alinhou bem um planejamento estratégico para receber bem o passageiro que vai visitar o estado e vai descer por Canoas e automaticamente ir para Porto Alegre. Ministro Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, aqui conosco no Novo Dia. Mais uma vez, ministro, muito obrigada pela disponibilidade, por conversar conosco. Até uma próxima. Bom trabalho. Carol, eu que agradecer o privilégio de poder conversar na manhã de hoje. Esse é o trabalho do governo do presidente Lula, um trabalho coletivo. Nós vamos avançar muito na aviação regional nessas próximas semanas, para que dentro da realidade que vocês estão vendo do Estado, a gente possa dar acesso, né, à população que quer visitar o Estado do Rio Grande do Sul. E eu quero publicamente agradecer também, Carol, às companhias aéreas que de maneira gratuita está levando todas as cargas, né, os insumos, os donativos, de maneira gratuita para o Estado do Rio Grande do Sul. Então, além dos voos comerciais com passageiros que vão chegar no interior do estado e agora em Canoas, eles também estão levando gratuitamente todas as doações que estão chegando de todo o Brasil. Bom dia a todos. Obrigada, ministro. Obrigada, Basília, também, pelo contato com o ministro Obrigado, Silvio Costa Filho. Obrigada.